Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim, com todos. Que estejam conseguindo fazer as tarefas, que estejam conseguindo entender o que a tia explica. Quando não entender, já sabe que pode pedir para entrar em contato com a tia, tá bom? Então, bom dia, vamos dar início na sala de ciências para vocês entenderem o conteúdo que vai cair na prova e para fazer a atividade de hoje. Por que nós modificamos o ambiente? Um dos nossos primeiros assuntos. O que é modificar? Transformar. O que é ambiente? Tudo que tem ao nosso redor. Nossa casa, nosso lar, nossa casa, que é o mesmo que o nosso lar, né? Nossa escola, praça, as ruas. O ambiente é tudo que nos cerca, tá? E com o passar dos anos, desde quando surgiu a vida humana na Terra, à medida que foi passando o tempo, foram surgindo necessidades de mudar o ambiente. No início não, no início era tudo floresta, era tudo mato, né? O ser humano ainda não conhecia o que conhece hoje. E aí, quando ele foi conhecendo, descobriu fogo, quando ele descobriu a energia elétrica e tal, e tudo mais, eletrodoméstico, trabalhos também diferentes dos de antigamente, que são hoje em dia são mais fáceis. Então ele foi precisando modificar, transformar alguns lugares. E é sobre isso que a gente vai falar. As pessoas, elas modificam o ambiente para viver mais e com mais conforto. Então, para que é? Para elas viverem, por que elas modificam? Viver com mais conforto, né? Viver no local adequado, assim, de acordo com a necessidade dela. Então, elas o que? Elas constroem casas, né? Agora é mais comum construir prédios em lugares maiores, né, em cidades, capitais grandes, porque o prédio ele consegue ter vários apartamentos para várias famílias, né? Então elas constroem casa para ter abrigo e plantam vegetais também, né? Para ter alimentos, alimentos para consumir, né? Comer ou para vender, para ganhar dinheiro. Entre muitas outras mudanças que fazem na natureza, como estradas, né? Trilhos para o trem, né? Áreas de lazer. Então, o ser humano ele precisou fazer algumas transformações para o conforto dele, para a melhoria de qualidade de vida, né? Para ter estabelecimentos comerciais para ele trabalhar, para ter locais para ele morar. Então, antigamente não se tinha essa preocupação porque não se conhecia a tecnologia, né? Que hoje nos ajuda, facilita tudo para a gente. E devido ao surgimento da tecnologia, de muitas coisas que o ser humano não conhecia antes, foi preciso fazer transformações, foi preciso fazer mudanças nos ambientes, né? Para poder transitar, ter movimento de veículos, né? Para ter mais moradias, porque mais pessoas foram morar nas cidades. Era comum antigamente as pessoas morarem no campo, né? Campo no interior, na zona rural, no sítio. E aí as pessoas começaram a precisar trabalhar. E na cidade era onde surgiam trabalhos sem ser só do plantio, né? Porque do plantio sempre existiu da agricultura, plantar para cultivar, colher o alimento, né? E consumir, comer esse alimento ou vender. Mas aí as pessoas foram precisando ir para a cidade para ter trabalhos que ganhavam mais, melhores e para isso eles foram construindo mais casas, foi surgindo mais lojas, né? Mais pessoas trabalhando com lojas, com estabelecimentos que vendiam, que vendem alguma coisa. E aí a cidade, onde era o local onde era só mato, só floresta, foi precisando ser retirado um pouco da vegetação, né? E para poder fazer casas, estabelecimentos comerciais, estradas, né? Porque era difícil as pessoas chegarem de um local ao outro antigamente. Com o surgimento dos veículos, né? Mais rápidos, as pessoas precisaram fazer estradas para lugares mais longe, asfaltado e tudo, né? E aeroportos para os aviões. Então, tudo foi uma necessidade.
Claro que existe aquela retirada de vegetação errada, que é o desmatamento, que é a queimada. Essa daí é errada, porque retira a vegetação sem a permissão, né? Tem que ter um documento quando vai preparar um terreno para moradia, para estrada, alguma coisa. E no caso do desmatamento, da queimada, não, se faz por maldade, se faz sem a permissão, e não pode tirar também uma grande área de vegetação, não pode cortar muitas árvores, tem um limite também para se fazer o que é preciso, o que é necessário, entendeu? Então, quando é desmatamento, quando é queimada, aí já é uma coisa errada, já é uma coisa ilegal. Aí já não é para modificar o ambiente para o conforto do ser humano. Aí já é para prejudicar os animais e todos os seres vivos que lá existem, tá? E as nascentes de água, né? Os rios, né? Então, aí já não é mais para ajudar no nosso dia a dia, no nosso conforto, tá? Desmatamento, queimada já prejudica o meio ambiente. Olha aqui, vamos observar a imagem 1, essa aqui, essa paisagem bonita, com cachoeira, com rochas, com água, com borboletas. E a imagem 2, que é essa cidade aqui enorme, né? Onde tem vegetação, a gente está vendo que tem plantas, mas já tem estradas, tem prédios, né? Tem bastante coisa aqui. Tem o mar, tem as montanhas, tem coisas naturais e já tem algumas mudanças aqui. Então, qual é o que é o ambiente modificado? O 1 ou o 2? Qual é? Apontem aí para a tia. Exatamente, é o ambiente 2. Ambiente modificado, tem que lembrar que é um ambiente transformado pelo ser humano, aquele que o ser humano construiu alguma coisa. Aqui tudo antigamente, muito antigamente, era só vegetação, era só árvores e montanhas. Aí o ser humano chegou e começou a construir, ó, prédios, estradas, para ir para longe e para perto, né? Começou a construir estádios aqui, por aqui tudo. A foto só é um pedaço desse local, mas tem muita construção feita pelo ser humano. Aqui veja, ó, não tem transformação nenhuma feita pelo ser humano. São rochas, a cachoeira, as borboletas, as plantas, não tem nada. Isso aqui tudo foi Deus que construiu. Natural vem de natureza, vem do que Deus construiu. Então aqui não tem modificação de ser humano. Agora a 2 tem, tá? A 2 tem muita modificação, né? Então, quem disse que a 2 é um ambiente modificado, acertou. Proteger a natureza, é nosso dever proteger a natureza, tá? Porque tudo que é da natureza foi Deus que construiu e Ele nos deu para o nosso conforto, nos deu para o nosso bem-estar, para o nosso ar ser limpo, né? Com as árvores o nosso ar fica puro. Então, olha aqui, ó. Alguns ambientes naturais são protegidos por lei. Lá, as modificações são proibidas. Assim, as plantas e os animais ficam protegidos, tá? Então, tem um documento que protege as matas do Brasil e o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro da Amazônia, ele protege as florestas do Brasil, tá? Ele não permite que as pessoas cheguem lá e cortem o tanto de árvores que quiserem, né? Que tirem o tanto que tirem os animais para vender, tá? Então, nesses locais preservados, como esse aqui é a vista de parte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, em Goiás, no estado de Goiás. Esse aqui é um exemplo de um ambiente preservado, ou seja, é proibido por lei entrar aqui e cortar árvores, tirar animais para vender, tá? Sujar as águas, paga multa e pode ser preso quem prejudica o meio ambiente, tá? Então, todos os lugares que tem vegetação no mundo, não pode fazer isso, chegar e cortar e fazer o que quiser. Mas tem alguns locais que são por leis protegidos, que a pessoa pode ser até presa se for pega, fazendo alguma coisa de errado. E proteger a natureza em geral é dever nosso, cuidar dos ambientes naturais, porque se acabar a vegetação, acabar os rios,
como é que a gente vai viver? Dos rios, das correntes dos rios, é que a água chega, né, para tratamento nos estabelecimentos, nos locais de tratamento de água, nas represas e tal, para poder chegar às nossas casas. E aí, se não tiver água de rio, que é chamada água doce, como é que a gente vai beber água do mar, que é salgada? Não dá, né? Então, é dever nosso proteger a natureza, porque Deus nos deu para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, tá? Os seres do ambiente. Existem seres de todo tipo no ambiente. O que é ambiente? Tudo que nos cerca. Seres existem vários, né? A gente aqui percebe flores, percebe borboletas, percebe pássaros, plantas. Aí agora nós vamos falar sobre esses seres. Será se todos se movem? Os ambientes são compostos de seres vivos e outros componentes não vivos. Então, os ambientes, tudo que nos cerca, pode ter seres vivos ou seres não vivos. Seres vivos são aqueles que têm vida, né? Que respiram, né? Que comem. E os componentes não vivos, os seres não vivos, já está dizendo, não tem vida. Eles não falam ou eles não respiram, né? Porque nem todo ser vivo fala. Por exemplo, a planta é um ser vivo, ela não fala, mas ela respira através das folhas. Ela não tem um nariz, claro, porque isso é do ser humano, é uma parte do corpo humano. Mas através das folhas elas conseguem sentir, o ar penetra e faz com que seja um dos elementos que mantém ela viva, tá? Ela não pode ficar no local fechado, que ela murcha e morre. Ela precisa de luz e precisa de ar, né? Então, olha aqui a gente vê um local que tem seres vivos e não vivos. A gente vê pássaros, vê árvores, vê animais que têm vida, né? Vê pessoas, né? Vê plantas, mas existem elementos aqui que não têm vida. As montanhas, as pedras, o lago, o guardanapo aqui para que as meninas estão fazendo piquenique, as xícaras, né? Então, no ambiente, qualquer ambiente que a gente vive, você pode olhar que a gente está, você vai olhar ambientes, seres vivos e seres não vivos, certo? Todo ambiente tem. Alguns são formados só de seres vivos, né? Outros só de seres não vivos, mas acontece sempre de ter algum, né? Não é que todos, não é que eles são formados só de seres vivos e seres não vivos, aliás, tá? Te colocou errado. Sempre tem um elemento vivo e um elemento não vivo naquele local, tá? A não ser, tipo, a sala de aula. Quando você sai, tia, mas a gente sai da sala de aula e vai para casa. Que ser vivo que fica lá? As muriçocas ficam lá, as formigas ficam lá, então elas são seres vivos. Então não deixa de ter um elemento vivo no ambiente, né? Seres vivos são todos aqueles que têm um ciclo de vida. Isso aqui vai cair na prova. Ciclo de vida. O que é um ciclo de vida? É quando um ser nasce, cresce, pode se reproduzir, envelhece e um dia morre, tá? Então, quando perguntar na prova o que é um ciclo de vida, é quando um ser, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre, tá? Como aqui o gatinho, ó. Ele nasceu pequenininho, ele cresce, ele reproduz, ou seja, ele tem filhotes e ele morre quando já tá bem velhinho, tá? Então, ciclo de vida é isso. Gravem aí direitinho. Para ser um ser vivo, ele tem que ter esse ciclo de vida aqui, ó, tá? Nascer, crescer, reproduzir, quer ter filhotes e morrer, certo? No ambiente, também encontramos componentes sem vida, como eu falei. A água, a pedra, o solo, o ar e a luz são exemplos disso, né? Aqui tem imagens que a gente percebe isso, as rochas, a água, né, o sol, as nuvens. Aqui no caso tem ser vivo, ó, a árvore, né? A árvore e a grama tem ser vivo. O vento também é um elemento que não tem vida, né? Então, em todo ambiente ele tem ser vivos e ser não vivos. É só observar. Então, meus amores, bons estudos, boas atividades, tá? Caprichem,
prestem atenção no que a tia explicou, leiam no livro também, porque vai cair na prova. E vocês já precisam para aprender para a prova e para aprender para sempre, tá? Então, bons estudos. Acredito em vocês, no potencial de vocês, sei que vocês são os melhores. Um beijão, fiquem com Deus.